Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre estruturas de decisão aninhadas ou encadeadas. Trata-se de estruturas hierarquizadas, onde existem execuções condicionais dentro de execuções principais. Então vamos entender assim: você tem uma execução condicional principal com basicamente if e else, e cada uma dessas duas instruções, elas vão ter subestruturas de decisão. São também estruturas de decisão, if e else, dentro de cada uma delas. Vamos observar o esquema básico a seguir. Você declara, você faz uma declaração por atribuição, um, uma variável associada a um valor, e essa declaração ela é submetida a uma instrução if, uma estrutura de decisão principal. Se a sua declaração for considerada verdadeira, então a sua declaração ela é submetida a um bloco de comandos que pode conter uma outra estrutura de decisão, no caso, uma subestrutura. A primeira instrução é if e ela vai analisar de novo a sua declaração com relação a uma leitura lógica diferente do if anterior. Se a sua declaração por atribuição continuar sendo verdadeira, então será executado um bloco de comandos associado à subestrutura de decisão if e ocorrerá um certo resultado. Ainda dentro da subestrutura de decisão, se a sua declaração por atribuição for considerada falsa, então ocorrerá a execução de um outro bloco de comandos que estão submetidos à instrução else da subestrutura de decisão, que estão associadas à estrutura principal na instrução if. Agora, voltando à estrutura principal, se a sua declaração for considerada falsa, então ela será submetida a um bloco de comandos que estão submetidos à instrução else. E nesse bloco de comandos você também pode ter uma subestrutura de decisão com if e else. Se a sua declaração nesse ponto aqui for considerada verdadeira, então ocorrerá a execução de um bloco de comandos submetidos a essa subestrutura na instrução if. Se a sua declaração nesse ponto for considerada falsa, então haverá uma execução de um bloco de comandos que estão submetidos à instrução else da subestrutura que está submetida à instrução else principal. E haverá um outro resultado. Então, observe que com uma estrutura principal, com basicamente if e else, eu posso associar a cada uma dessas instruções subestruturas de decisão e eu posso ter uma grande quantidade de resultados possíveis, como uma espécie de árvore. E esse é o objetivo de efeito que uma estrutura de decisão aninhada tem em uma linguagem de programação em geral. Vamos progredir no entendimento desse tipo de estrutura, observando uma construção, um pseudocódigo. Aqui eu faço uma declaração x com valor 40. Essa declaração ela é submetida a uma primeira estrutura de decisão, uma estrutura principal. Primeiro se avalia de forma booleana se ela é verdadeira ou falsa na instrução if. Se o valor de x que eu declarei for maior ou igual a 39, então será executado um bloco de comandos que irá conter uma subestrutura de decisão, onde temos uma instrução if que avalia se o valor de x for menor ou igual a 44, então execute-se o bloco 1 que está submetido a essa instrução if, nessa subestrutura de decisão. Caso contrário, então execute-se um bloco 2 que está submetido a uma instrução else. Voltando à estrutura principal, caso contrário, se o x que eu declarei for menor que 39, então execute-se um bloco que está associado à instrução else, que irá conter outra subestrutura de decisão, uma instrução if e else basicamente.
Nesse caso, se o x for maior ou igual a 15, então execute-se comandos do bloco 3 que estão submetidos a essa instrução if. Caso contrário, se o valor de x for menor que 15, então execute-se um bloco 4 que está submetido a essa instrução else. E de acordo com a minha declaração por atribuição inicial, nós observamos aqui que as instruções que serão executadas, que serão dadas procedentes, são a instrução if, onde o x ele é maior ou igual a 39, ele é 40. E na sua subestrutura, o bloco será o bloco 1, já que observamos aqui que o 40 ele é menor que o 44, lógico. Vamos agora a uma atividade. Crie um programa que peça dois números e identifique quais deles são maiores. Se eles forem iguais, avise. Em resumo, você vai gerar dois números e em seguida você vai utilizar as estruturas de decisão alinhadas para avaliar quem é maior que quem ou se eles são iguais. E no final será apresentado o resultado dessa avaliação através do código que será criado. Iniciando aqui o idle Gianni para rodar o programa em C. Nós primeiramente vamos chamar as bibliotecas padrão. A primeira é o include. stdio.h. E a biblioteca padrão para entrada e saída. A outra biblioteca, vamos lá, include std lib.h. E a biblioteca para acionar as funções gerais, todas as funções que devem ser acionadas no seu código. Eu vou declarar nas minhas variáveis, fora das funções principais, main, né? E essas variáveis, nós temos n1, que será a minha primeira variável, referente ao número, o primeiro número que eu declarar, e n2, que é o segundo número que eu declarar. São dois números que eu vou apresentar para uma análise booleana. Em seguida, eu vou criar a função principal, int main, e dentro do par de chaves eu vou desenvolver o meu código. A primeira linha, eu vou utilizar a função print, é uma função que vai imprimir um texto solicitando que eu informe o primeiro número. Informe o primeiro número. Vou colocar aqui N1, dois pontos, e após os dois pontos, um espaço, onde eu vou apresentar esse número. Mas para que esse número seja apresentado, eu vou precisar da função scanf, que ficará associado a esse primeiro print. Na função scanf, eu vou colocar a string de formatação ou de transformação, que é a string que será substituído por um valor. No meu caso é o valor inteiro. Então, o código para uma string de formatação que represente o valor inteiro é o %d. Em seguida, eu vou utilizar o e-comercial, que é um símbolo que serve de estrutura para o acesso à memória para inserir o valor na variável n1. O próximo passo é uma outra função print, agora estará associada à segunda variável, ao segundo número que eu vou declarar. Printf informe o segundo número. Que é o n2. Pontos, espaço, fechando a string. E agora eu vou criar a função scanf associada a esse segundo print. Scanf. A string de transformação é o %d para valor inteiro.
comercial para acesso à memória da variável N2. O próximo passo é criarmos a estrutura de decisão, no caso a estrutura aninhada, ou com subestruturas, né? Estrutura encadeada. Primeiro a instrução if, se N1 for diferente, ou seja, para representar o termo diferente eu vou utilizar o operador lógico. Em linguagem C é exclamação igual. N1 exclamação igual N2, ou seja, N1 diferente de N2. Então execute-se o bloco de comandos associado a essa instrução. Irá conter uma outra estrutura de decisão, que é uma subestrutura. Começando com if. Se no caso de N1 e N2 forem diferentes, eu vou para uma outra leitura, uma outra avaliação booleana. Se o N1 for menor que N2, olhe que eu não estou utilizando a expressão aqui igual, ou seja, menor ou igual, porque aqui entenda-se nessa subestrutura e já houve uma avaliação considerando os valores das duas variáveis diferentes lá na estrutura principal. Então, nesse caso, se N1 for menor que N2, execute-se um bloco submetido a essa instrução if. E nesse bloco, eu vou ter uma função print apenas, só para informar. Printf, e no texto informativo, eu vou primeiro inserir duas quebras de linha para destacar essa informação do resto das impressões. N2 é maior que N1, pois seus valores são, respectivamente, e aqui eu vou colocar dois strings de formatação para valores inteiros, %d e %d. Fecho a string. Para substituição dessas strings de formatação, vou colocar aqui as variáveis n2 e n1, respectivamente. Então ficará assim: caso essa instrução seja procedente, então a informação será N2 é maior que N1, pois seus valores são respectivamente o valor de N2 e o valor de N1, que será declarado por mim no início. Ainda dentro da composição submetidas à instrução if principal, se N1 e N2 continuarem sendo diferentes, agora se N1 for maior que N2, então haverá uma outra expressão apresentando essa diferença, especificando a diferença. Então aqui eu vou colocar else, caso contrário, a sua declaração não satisfaça a instrução if, será submetido um bloco de comandos, apenas uma linha, também é uma função print, bem semelhante à primeira. Eu vou apenas copiar e colar e fazer algumas alterações. Aqui eu vou trocar N1 é maior que N2, pois seus valores são respectivamente %d e %d, e respectivamente são valores de N1 e valores de N2. Eu apenas inverti a posição das variáveis. E voltando à estrutura principal, se os valores de N1 e N2 não forem diferentes, se forem iguais, então eu vou informar o que está acontecendo. E essa informação ficará submetida na instrução else. Caso contrário, execute-se um bloco submetido à instrução else. Esse bloco ele vai conter apenas um comando, que é uma função printf,
informando o seguinte: vou colocar aqui as quebras de linha para destacar a informação. N2 e N1 são iguais, pois seus valores são, respectivamente, aqui as strings de formatação, percentual D, percentual D. E aqui temos N2 e N1. E esse é o meu código que irá satisfazer a proposta de exercício. Eu informo dois números e em seguida eu vou criar uma estrutura de decisão para fazer uma verificação booleana e a partir do caminho que se segue, a partir dos números que eu apresento, haverá mais de uma possibilidade de resultado. Eu posso ter aqui 3 resultados diferentes. O valor de N2 pode ser maior que N1. O valor de N1 pode ser maior que o de N2. Ou os valores podem ser iguais. E para cada resultado haverá uma informação específica. Eu vou salvar esse trabalho. Vou chamá-lo de cn.c. Eu vou compilar o trabalho, F9, e em seguida eu vou rodar o programa. Informe o primeiro número. Eu vou colocar aqui 54. Informe o segundo número. Vou colocar 77. E o resultado é: N2 é maior que N1, pois seus valores são respectivamente 77 e 54. Eu vou rodar o programa de novo. O primeiro número, eu agora vou colocar 87 e o segundo número 34. O resultado é: N1 é maior que N2, pois seus valores são respectivamente 87 e 34. Agora eu vou rodar o programa e vou informar os números com o mesmo valor. 99, o primeiro, e o segundo também 99. N2 e N1 são iguais, pois seus valores são respectivamente 99 e 99. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.